Fala, meus amigos! Ótimo dia 25, Feliz Natal para todo mundo que está acompanhando o Futebolês. A gente agradece a todo mundo que está nessa audiência e hoje é dia de falar de futebol também. Então, te convido a você que está na Jangadeiro Band News e também nas redes sociais do Futebolês a ficar com a gente até às 18 horas aqui conversando sobre o nosso futebol. Então, tá no ar o Futebolês de Natal. Futebolês, oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Natal Encontros, histórias e sabores. A opção distribuidora traz produtos para celebrar. Sequipe, solução completa para sua frota. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Crédito para a capital de giro do Sicredi, é seu negócio sempre em movimento. Só aqui na Audi Motos, você encontra a Honda dos seus sonhos. Moto é Honda, Honda é Audi. Sanalto e você, a escalação perfeita para seu Chevrolet Zero. Siga @Sanalto Chevrolet e jogue junto. Veda City, paz para toda obra. No Rio Mar Resolve, muitos serviços em um só lugar. Precisou? Assinou? Altelite chegou. Solucione, casa, indústria e campo, tudo em um só lugar. É isso, meus amigos, a gente chega aqui no Futebolês, um Futebolês diferente nesta quinta-feira, obviamente falando muito sobre o nosso futebol, e a gente convida você a ficar, como eu disse, até às 18 horas falando sobre o nosso futebol cearense. Ao meu lado hoje, Caio Costa, eu, Desviano, estarão aqui. Ótima tarde para você, Caião. Muito boa tarde, Renato. Pança cheia. Pança cheia, né? O RO já fazendo efeito. É isso aí. Hoje é um dia que a gente já... Quinta você come o que comeu na noite de quarta-feira, né? Isso aí é o Natal. Melhorado. Tudo bem? Melhor. Mais apurado. Tudo bem, Diana? Ótima tarde, Renato, Caio, a quem acompanha o Futebolês. Feliz Natal para todo mundo, Sim. né? Com esse espírito renovado, esse clima natalino, a gente tá aqui para falar sobre futebol. É isso, e com a gente também... Últimos dias de Danilo Queiroz. Calma, ele vai só sair de férias. Ele vai só sair de férias. Já tá contando os dias também. Feliz Natal pra você, Danilão. Não tem mais o que contar dia não, só horas. Amanhã, tô de férias. Ele não queria nem estar aqui. Danilo chega a estar feliz, já tá, cortou o cabelo, fez a barba, agora é só aproveitar. Dona Rosa. Feliz Natal pra você, Danilão. Foi tudo bem, né? Pra vocês também. Foi tudo ótimo, graças a Deus. Lembrando muito daquele que é o aniversariante, que a gente comemora a data dele e que veio para nos salvar. Então, nós também comemoramos bastante esta data e que todos possam também ter um 25 também feliz com suas famílias. É isso. Esse é o desejo aqui do Futebolês para todo mundo. Você que está em casa, que está acompanhando a gente também nas redes sociais, toda a nossa equipe, Luiz, André, que está aqui junto com a gente. Feliz Natal para todo mundo. É um prazer estar aqui num dia tão especial, né? E que, obviamente, a gente na labuta, trabalhando, falando de futebol, mas, obviamente, valorizando demais as relações, o contato com as pessoas. É um tempo onde a gente reflete, é um tempo onde a gente faz aquelas avaliações. Na semana que vem, né, no ano novo, a gente também faz promessas, 2026 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então é um momento de reflexão e o Futebolês também não tá alheio a isso. E a gente espera que seja um grande fim de ano, um grande ano de 2026, e é sobre isso que a gente vai conversar basicamente, senhores, ao longo do programa de hoje, né? A gente separou alguns assuntos e pra gente começar, tem aquela brincadeirinha de fim de ano que a gente faz, que normalmente dá errado, né? É uma sarna que a gente gosta de arrumar. É uma sarna que a gente gosta de arrumar para nós, que é projetar, né? Fazer projeções em relação ao ano. O Ceará está contratando, Fortaleza está contratando, os jogadores estão saindo. E aí tem aquela ideia, né? O que é que a gente espera, o que é que a gente imagina que vai acontecer para 2026? E antes da gente fazer a brincadeira aqui do Tier List, vou até pedir para o Luiz colocar na tela aqui, quem está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, quem está na rádio vai acompanhando também. O Tier List é aquela brincadeirinha, daqui a pouco a gente coloca, né? É aquela brincadeirinha, tá aí, ó. A brincadeirinha de saber aonde cada um vai terminar o campeonato, né? Tem um D aqui, mas ele ficou meio errado, equivocado.
Título, briga por acesso, meio de tabela e briga contra rebaixamento e as 20 equipes que vão disputar a Série B desse ano, né? Essa é a tier list que a gente vai brincar hoje aqui, analisando, obviamente, ainda elencos que vão ser modificados até a Série B, que ainda estão em formação, mas, obviamente, a gente vai aqui trabalhar em cima dessa ideia que a gente tem, obviamente, de hoje, né? Nós estamos fazendo uma tremenda irresponsabilidade, mas é do jogo. Mas é porque, assim, cara, se a gente for lembrar o contexto, né? A gente vai ter o Fortaleza de volta a uma Série B depois de 7 anos. O Ceará bateu, voltou, mas é também um time num momento diferente. A gente vai ter Ponte Preta voltando da Série C, Náutico voltando da Série C, além de Ceará e Fortaleza, Juventude Esporte, que vem da Série A. Tem times que vêm brigando por acesso aí nos últimos anos, Goiás, Novo Horizontino, América Mineira e Atlético Goianiense também você não pode descartar. Eu ia citar os dois, que é muito difícil fazerem 2 anos consecutivos ruins de Série B, então fizeram nesse ano, em 25. O Vila Nova, por exemplo, e o Criciúma. O Vila, por exemplo, passou a brigar, né? Era um time que estava meio indiferente ali, né? Não fazia muito nem, como diz no Cearense, nem fede nem cheira, mas o Vila começou a brigar também. Criciúma, um time fortíssimo, o Cuiabá não pode ser descartado. Então a gente está numa Série B muito nivelada, né? Cheio de duelos aí realmente muito importantes. E essa brincadeirinha que a gente vai fazer. Mas antes da gente falar do tier list, deixa eu falar com o Danilão, porque a gente vai falar também o seguinte: como vem Ceará e Fortaleza? Quais as pretensões de Ceará e Fortaleza para a temporada que vem, né? A preço de hoje, como começa a temporada? E aí eu chamo o Danilão para a gente conversar um pouquinho sobre esse Ceará, daquilo que o Danilo tem informação, daquilo que o Danilo tem visto, a movimentação. Qual o sentimento, Danilo, do Ceará para a temporada 2026, assim, em relação a esse começo de ano, a essas competições que ele vai disputar, até, obviamente, chegar no carro-chefe, que é a Série B? Olha, Renato, até pelas informações que o Ceará vai tentar aprovar o orçamento na segunda-feira, o que o Ceará pretende para 2026? Porque está diretamente ligado por causa das premiações, né? O Ceará pretende chegar à final do Campeonato Cearense, porque normalmente é Ceará e Fortaleza, aí pode acontecer qualquer coisa. Pretende chegar pelo menos às semifinais da Copa do Nordeste, é o que tem acontecido. Esse ano certamente um pouco mais difícil, com o investimento de Série B do Campeonato Brasileiro, mas se falando de nordestinos, na principal divisão só temos o Bahia e o Vitória, então o Ceará pretende chegar pelo menos às semifinais da Copa do Nordeste, chegar pelo menos à terceira fase da Copa do Brasil, onde começam os valores serem melhores, né, para os clubes, chegar pelo menos a essa terceira fase da Copa do Brasil, onde chegam os principais times do futebol brasileiro a partir dessa terceira fase, e, é claro, brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é isso que o Ceará tem de prognóstico para 2026, ou seja, pelo menos esses são os objetivos para 2026. Final do Cearense, semifinal da Copa do Nordeste, pelo menos terceira fase da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série B, a briga pelo acesso. Essas são as metas do Ceará. A gente não vai ter o Anderson aqui, mas dá pra gente falar também do Fortaleza daqui a pouco. Mas em relação ao que o Danilo falou, não dava para ser muito diferente dessa realidade, né, cara? Não dava, né? Uma nova vida financeira, então você diminui um pouco as ambições em termos de Copa do Brasil, é isso mesmo, é tentar chegar à terceira fase e depois ver no que dá. Embora temos uma nova Copa do Brasil a partir da próxima temporada, de ela ser jogo único até o final. E isso abre espaço tanto para surpresas negativas, você pode ser surpreendido por um time inferior, então tem que tomar muito cuidado, se torna traiçoeiro. Ano passado, por exemplo, o Ceará precisou dos pênaltis contra o Confiança, buscar um 0-2 para conseguir passar de fase naquele momento, depois cai contra o Palmeiras, aí convenhamos, era a normalidade. Mas sendo um jogo único, às vezes você pode ser a surpresa, pode ir um pouco mais longe também, vai num cruzamento, num sorteio, enfim, a gente vai começar a viver ano que vem na Copa do Brasil, que se vive nas Copas Europeias desde que o mundo é mundo, de ser um jogo só e aí ter um quê de imprevisibilidade um pouco maior. Copa do Nordeste é isso mesmo, tem que almejar pelo menos semifinal, é o que o Ceará costuma chegar, e o Campeonato Cearense, cá entre nós, qualquer coisa que não seja final para Ceará ou Fortaleza é fracasso, não tem outro termo. Hoje a diferença em todos os aspectos de Ceará e Fortaleza para os demais clubes do Campeonato Estadual é muito grande. O que é que os outros clubes podem tirar proveito? É aproveitar de tentar se prepararem antes para a competição.
chegarem fisicamente mais inteiras na competição, porque tecnicamente, lastro de estrutura, não dá nem para começar a brincadeira ainda. Obviamente o grande objetivo do Ceará sendo a Série B, né? Exatamente, Renato. E o Ceará com essa experiência maior de ter tido um espaço menor de tempo na Série A e, ao que tudo indica, com a saúde financeira menos ruim do que aquela em 2022. Eu nem falo de 23, que 23 o Ceará gastou muito, mas 24 foi um ano heróico do Ceará. Exatamente. Foi um ano de transfer ban, cheio de problema, e mesmo assim o time ganhou o estadual, subiu pra Série A. E a gente tá vendo imagens Dessa aí... vez é muito mais inteiro o clube. E a gente tá vendo... Claro, a gente tá vendo imagens aí de um cara que não vai estar nem em 2026, né? O Ceará acabou tendo o não como resposta do Léo Condé. O Ceará vai ter a mudança de comando. O Moza, inclusive, se a gente tiver a imagem dele aí, o Moza é o novo treinador do Ceará. E aí, o que é que a gente pode esperar dele, né? O que a gente pode esperar desse cara que começa a aparecer na tela? Só uma coisa, absoluto cinema aí a troca, né? O Léo Condé tomando banho, depois a E primeira imagem e o Alex Silva tá ali, né? O que tá segurando o balde é ele, Alex Silva, o novo reforço do Ceará aí pra próxima temporada. O que espera do Moza? O Ceará aposta num cara que tem experiência na competição, que tem um histórico vencedor e, para além disso, um cara que demonstra nas suas equipes equilíbrio, principalmente equilíbrio defensivo numa competição tão nivelada, tão difícil, tão brigada, em que muitas vezes a parte técnica não se sobressai, mas a competitividade prepondera, como é a Série B. Acredito que o Ceará vai na escolha certa, vai no caminho certo ao contratar o Mozart para o ano que vem. A campanha do Curitiba ano passado é muito curiosa, né? Sim. É um dos piores ataques da Série B, mas foi disparada a melhor defesa. Teve um goleiro espetacular, que é o Pedro Maurício, que é um jogador diferente, jogador para nível Europa, mas era muita sustentação defensiva e vem de 2 acessos seguidos, né? A gente não pode menosprezar o acesso com o Mirassol também, né? Sem dúvida. Danilão, a ideia de o Ceará começar com o Sub-20, ela é uma questão prática, ela é uma questão factível, ou a gente, a preço de hoje, a gente ainda tem dúvidas do que o Moza quer fazer aí em relação ao começo de trabalho? Ele vai avaliar isso, né? Ele vai ter pouco tempo, mas vai avaliar. Ele não vai simplesmente colocar o time sub-20 lá, mas vai avaliar as peças que ele tem. Há uma preocupação em relação a isso, e a principal preocupação é que no regulamento do campeonato cearense, se chegando lá na fase final, essa situação ela pode definir a vantagem do mando de campo no jogo finalíssimo em relação à pontuação de toda a competição. Então, pontos perdidos na primeira fase, que parecem não complicar muito, porque se classificam 3 times já para a fase seguinte, eles podem determinar se você será o mandante do jogo final ou não. Isso tanto na semifinal quanto na final. E o Ceará já teve problemas com isso, né? Quem não lembra, o Ceará sendo eliminado fora de casa numa semifinal de campeonato cearense. E isso é determinante, pode ser determinante no viés da classificação. Então, o Ceará pensa nisso, o departamento de futebol está com isso na cabeça, o Mozart tem essa informação, o novo técnico do Ceará, então ele vai avaliar a base para ver o que precisa ou não. Se a gente pensar hoje, né, o Ceará tem algumas posições sim, extremamente carentes, né, a lateral esquerda, setores de meio campo para frente com poucas opções. Então, essas opções que devem ser contratadas para que no dia 2 estejam aqui, podem ser jogadores que não cheguem na questão física tão bem assim para uma estreia já no dia 10. E aí a base entra com muita força, até porque esses garotos disputaram partidas com atletas profissionais, muitos deles que estarão inseridos no Campeonato Cearense, agora há pouco na Taça Fares Lopes. É isso que o Ceará coloca para o treinador, mas o Moza deve perceber que garotos estão realmente aptos e quais não estão, exatamente por conta dessa questão do Campeonato Cearense e sua pontuação ser importante do começo ao fim da competição. Hoje na TV, cara, a gente falou sobre como o Ceará vai se preparando para a Copinha. E aí tem
expectativa de saber qual time vai para a Copinha, qual time começa o ano, mas já há um rumor de que alguns desses jogadores devem ficar para integrar o time do Moza, né? E assim, eu não sei se você concorda, mas é claro que a Copinha é importante, até como expansão de marca, de você mostrar que tem uma categoria de base relevante, isso tudo vale a pena e é a principal competição de base do país, embora hoje a gente tenha Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, campeonatos que não existiam há 15 anos atrás, era basicamente o campeão da Copinha, era meio que considerado o grande campeão Sub-20 no país. O profissional tem que ser prioridade sempre. Sempre. Se é a questão de pontuação, como o Danilo falou, então os melhores da base tem que ficar para jogar o começo do estadual. Perde-se uma vitrine, verdade, mas tem que ter isso muito em mente, pelo menos na minha visão. Se vai ter que fracionar o elenco da base, tem que dar a prioridade ao elenco profissional. Foi algo parecido, inclusive não no mesmo contexto, mas de 21, não sei se vocês vão lembrar, que o Ceará jogou várias partidas do estadual. Sim. Com muitos garotos à base, inclusive conquistando bons resultados naquela ocasião. Jogadores que ganhariam aquele Campeonato Brasileiro Aspirantes, um monte de gente ali. Em 21 foi por conta do fim do Campeonato Brasileiro, que já foi naquele ano, devido à pandemia, né, paralisação, e aí o Ceará não teve muito tempo, talvez, para dar condições aos outros jogadores e teve que usar essa estratégia. E em 26, pelo menos é o que tudo indica, deve ser assim também. Hoje a gente vai ter a tier list da Série B 2026, tá? Então, você que está acompanhando o programa, fica aí até o final do programa, a gente faz a tier list, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre o Fortaleza, a projeção aí do Tricolor para 2026 e o tier list também vai rolar. Beleza? A gente volta já. Há mais de 40 anos, a Galvão e Companhia é pioneira no segmento de correias industriais, automotivas e esteiras transportadoras. Uma empresa que fornece produto de qualidade, mantendo como maior compromisso dignidade e ética. Com equipe técnica treinada e qualificada para promover a satisfação de você, nosso cliente. Galvão e Companhia. Qualidade, eficiência em materiais para a indústria. Avenida Godofredo Maciel, 5608, Mundo Bim. No Natal, cada abraço dura mais, cada sorriso brilha mais forte e a mesa vira lugar de encontro, história e carinho. É tempo de brindar o que nos une. Com a leveza do Monte Pascoal Moscatel, a tradição do Quinta do Morgado, a espontaneidade do Benjamin e os sabores marcantes de Morandé Pioneiro. É assim que a Opção Distribuidora celebra. Um Natal com afeto, cheio de bons momentos e taças sempre cheias. Ligue 3261-3030, aprecie com moderação. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444. Estamos de volta aqui no Futebolês especial aqui de Natal. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente nesse dia 25. E a gente falou do Ceará no primeiro bloco, com o Danilão, com o Eudes e com o Caio. E a gente volta falando do Fortaleza, né? Um time que vai ter, depois de 7 anos, a dura missão de se readaptar, de se readequar ao contexto da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai fazer o tier list, saber onde é que a gente imagina que o Fortaleza vai brigar. Eu imagino que a gente vai ser unânime, a gente vai ser consenso em relação a onde o Fortaleza vai brigar, mas tudo começa com essa definição aqui. A gente vai colocar na tela as imagens dele, Thiago Carpini, o novo treinador do Fortaleza. Se a gente falou do Moza como a nova cara, né, o novo rosto aí do Ceará para essa temporada, esse rapaz aí que está chegando do aeroporto, nas imagens aqui, Thiago Carpini, assume o Fortaleza com uma missão clara de devolver ao time os bons momentos que em 2025 não foram vistos, né, esses bons momentos. O Carpini é um nome que o Fortaleza aposta, para poder resgatar os bons ventos lá para o PC. Tem alguns aspectos do nome do Carpini que eu acho interessante a gente ressaltar, né, comentar. Primeiro, a Fortaleza voltando a fazer algo mais trivial.
né? Pensando tão fora da caixa, pensou num treinador jovem, que teve histórico de acesso, que fez um trabalho interessante com clubes de orçamento menor, no Vitória, no Juventude. O Juventude caiu. Cara, quem pegou o Juventude do primeiro turno e vê como o Juventude competiu até quase o final do campeonato, sabe que ele fez o time evoluir. O Juventude, que toma uma sacola de 5 do Fortaleza no PV no primeiro turno, não é o time que atrapalhou a vida de muita gente no segundo turno. Ele conseguiu evoluir, não foi suficiente para se livrar de rebaixamento, mas vem com crédito de ter livrado um Vitória de rebaixamento, de ter levado esse mesmo Juventude à Série A anos antes. Mas é o Fortaleza voltando a pensar mais de forma prática. O que é que eu tenho, o que é que eu preciso, um treinador conhecido no mercado nacional, em evolução, que já bateu o teto e voltou, quer queira ou não, porque quando ele chega ao São Paulo, quando o cara chega no São Paulo, no Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, esses grandes, o famoso G12, ele imagina que vai se manter naquele rol, né? E ele não conseguiu se manter, porque não conseguiu muita coisa no São Paulo, apesar de ter sido campeão da Supercopa do Brasil, numa final contra o Palmeiras, e ter quebrado o tabu, né? Foi o primeiro treinador do São Paulo a ganhar do Corinthians em Itaquera. O time não engrenou, ele não conseguiu grande continuidade no São Paulo. Mas é um nome interessante, a ver como vai ser a formatação de elenco. A gente sabe que o Fortaleza é um time que tem jogadores que o mercado ambicionam, como é que ele vai querer fazer o time dele jogar. No Vitória e no Juventude eram times muito mais de marcação do que propriamente propositivos. Essa é que é a grande verdade. Inclusive o Juventude, que sobe a Série A em 23, não era um time de propor jogo. Era um time com Jean, Irmer e Jadson distribuindo bordoada na frente da zaga. Era um time de muita marcação, que é muita cara da Série B. Então pode ser também essa ideia de readaptação. Gosto do nome, acho interessante, mas a ver como vai ser ao longo do tempo essa readaptação. Fortaleza, como você bem disse, é uma nova realidade do clube, de jogar uma Série B, de orçamento menor, de logística mais complicada. A gente fala tanto sobre isso, né? Você vai ter jogo interior de Minas, Cuiabá, interior de São Paulo, a coisa vai mexer muito, mas o Fortaleza entra como um dos grandes postulantes desde o início da competição. Você falou do estilo Moza, né? Que era um estilo mais equilibrado em relação à defesa e ataque, um bom sistema defensivo. O que é que a gente pode esperar de Thiago Carpini e qual a grande missão dele, né? Assim, não falo nem de, obviamente, o acesso, mas em relação ao time, né? Como ajustar esse Fortaleza para a temporada. Eu vejo, como o Caio destacou, Renato, essa questão da forte marcação nos clubes, pelo pouco que eu pude acompanhar do Vitória, do Juventude, acho que ele vai conseguir sim dar meio que um jeito no que em 2025 foi tão frágil no Fortaleza, né, que foi o sistema defensivo. Acho que ele pode sim dar uma arrumada, claro que vai depender das peças que vão chegar, as que vão continuar, e eu acredito que a missão dele é incutir na cabeça dos jogadores, no elenco, essa nova realidade, essa nova circunstância para 2026 de adaptação, é um time grande, é um time que, embora tenha a pecha de favorito para o acesso e, quem sabe, até o título, mas que vai ter que saber enfrentar as dificuldades de um campeonato longo, exaustivo e que muitas vezes prega algumas situações desagradáveis ao longo dessas 38 rodadas da Série B. Uma coisa que ele vai ter que se acostumar é com uma mudança de elenco, né? Porque o padrão desce um pouco, padrão de expectativa, eu digo até de reforços mesmo, de manutenção de alguns jogadores, e o Carpini vai ser o primeiro desses todos que vai viver, de fato, uma mudança de ciclo, um fim de um ciclo, né? Ele vai começar, na verdade, um novo ciclo, porque se a gente for ver, o Vojvoda pega um trabalho em andamento ali do Anderson Moreira, né? Vinha de um final de temporada, começa um ano com até bons resultados, mas um time que não engrenava. O Vojvoda dá uma cara a partir dali, consegue fazer um grande ano em 21, e aí depois começa a era Vojvoda, né? Que durou 4 anos e meio. O Renato Paiva e o Palermo, eles pegam a rebaba do que aconteceu com o Vojvoda. O Renato Paiva até traz jogadores, muda um pouco dessa configuração. Daí surgem nomes como Pierre, Matheus Pereira. O Matheus Pereira ainda com o Vojvoda, né? Mas Pierre, Pablo Roberto, o Everson lateral, os goleiros que chegaram, Elton Leite, Bareiro, Herrera, todos aí praticamente jogaram com o Renato Paiva ou com o Palermo. Então eles era o time do Vojvoda com algumas mudanças, Renato Paiva / Palermo. Agora não. Agora, de fato, é uma grande mudança, uma mudança de patamar e uma mudança também de ciclo. Saída do Tinga, saída do Pikachu,
Provável saída do Lucero, possível saída de Breno Lopes, Pochettino, jogadores que eram símbolos aí desse Fortaleza do Vojvoda. É uma das grandes mudanças que o Fortaleza vai passar, né, cara? Fim de ciclo. Tinga já oficial, o Pikachu deve ser em breve também. Isso. Outro que deve sair, só para simbolicamente mostrar, juntando com o Tite que saiu, que o Fortaleza agora vai ser uma outra era. A gente pegar o Fortaleza, você falou do primeiro ano do Vojvoda, 2021, né? Os capitães não estão mais. Isso. Boeck parou de jogar, Tite saiu, Pikachu saindo, Tinga sai. Eram esses os 4 capitães do Fortaleza. Somando ao longo do tempo, Lucero, que também pode sair, foi capitão do time muitas vezes, também tinha posição hierárquica. E é natural, gente. É natural, inclusive, se o Fortaleza tivesse ficado na Série A. Do jeito que foi, sim, é. Sem demagogia nenhuma, sem faltar com respeito nenhum com esses profissionais citados. Mas o ciclo do Tinga, por exemplo, já tinha se encerrado. Ele já não era mais aproveitado. E ainda é um jogador com vida útil para o esporte. Então, para ele, poderia ser de fato bom ele procurar um outro lugar para jogar. Oficialmente jogador do Curitiba, né? Inclusive, a gente tá vendo imagens dele aí. Né? Então, acho que o ciclo do Tinga já tinha se encerrado, do Pikachu também já tinha se encerrado, independente se o Fortaleza conseguisse, naquela reação maluca, se manter na Série A. E é difícil encerrar ciclos no futebol. Muitas vezes se estende de forma exagerada, tanto de atleta quanto de treinador, principalmente no Brasil, em caso de treinador, às vezes você fica tão fechado com a ideia de que quer ser diferente, quer dar continuidade, porque normalmente a continuidade dá resultado. Detectar que esse ciclo acabou é muito, muito difícil. E do atleta, às vezes, existe, eu acho que um medo, sabe? De, pô, você vai dispensar um cara que tem a história que teve. No caso do Tinga não está sendo dispensado, mas, enfim, isso poderia soar dessa forma. Mas eu acho que era mesmo um momento de muitas mudanças nesse aspecto. E aí fica a curiosidade, para mim, quem vai assumir o papel de liderança no Fortaleza? Quem vai ser a grande cara do time? Sim. Essa é a grande dúvida para mim nesse momento. Porque o jogador vem, volta, troca, você vai no mercado, o Fortaleza tem um trabalho de análise de desempenho interessante, que esse ano vai ter que ser mais útil ainda, porque com menos recursos, mais inteligência precisa ser utilizada para contratar. Então, mas eu quero ver quem é. Lucas Sacha pode aparecer como o grande líder, assim, a grande cara. É um cara que botou a cara a tapa em diversos momentos durante essa última temporada. Pra mim, Sacha e Brits, talvez Brits sejam os dois também, que não? é. Quem? João Ricardo. O João Ricardo, a gente sim. não sabe nem se o João Ricardo fica, né? Tem que ver também. E ele começa o ano já fora do batente, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vejo o João Ricardo com esse perfil de liderança, não. E ele pode ser uma liderança interna, foi goleiro titular do time há muito tempo, mas a gente nunca viu ele com essa ascendência toda dentro do grupo, não. Eu acho que o Lucas Sacha mesmo, para mim, passa muito mais essa impressão. O Brits também. O Brits, de fato, eu não tinha dito. Talvez possa ser essa nova cara do líder do Fortaleza dentro de campo. Uma vez, como a gente falou, os capitães desse grande ciclo, todos eles já não estão mais no PC. Mas a gente tá vendo mais um aí, né? Tá Pikachu, aí, um gol do Pikachu com passe do Tinga num jogo de Sul-Americano, contra o Rosário Central. É só para entender um pouco do simbolismo do que esses dois fizeram no Fortaleza. Jogadores marcantes, mas que não ficam no Fortaleza, só provando aí a mudança de momento do time, né? Verdade. E jogadores que ainda tem, como o Caio citou, o Tinga, o Pikachu também ainda tem, embora seja um pouco mais, idade mais avançada, ainda tem sim lenha para queimar em outros clubes, até de Série A. A gente observa o interesse de alguns clubes pelo Pikachu, o Tinga já confirmado no Coritiba, então já que fim de ciclo no Fortaleza, dá continuidade a esse restante de carreira em outros clubes mesmo. É isso aí. A gente vai para um segundo intervalo, falamos do Ceará, falamos do Fortaleza. Na volta do intervalo, aí sim o Tairlist falando da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Realidade atual de Ceará e Fortaleza, de volta à Série B juntos aí. Isso não acontecia desde 2009, foi a última vez que as duas equipes estiveram juntas na Série B. Então, na volta do intervalo, a gente faz o Tairlist aqui brincando onde cada um vai parar e, obviamente, os seus concorrentes também. A gente volta já. Você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na Garagem de Ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridgestone Aro 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Atenção! Chegou a hora de você garantir a sua Honda 0 km. Aqui na Auge Motos você faz o seu consórcio e ainda concorre a 280 chances de ganhar R$10.000. Vem para a concessionária que mais vende e entrega motos no Ceará. Vem para a Auge Motos, Avenida Bezerra de Menezes, 1665. Ou fale no WhatsApp 4006-2500. Moto é Honda e Honda é Auge. Dia 25 de dezembro, programa especial de Natal. Mais uma vez desejando a todo mundo que está acompanhando a gente Feliz Natal. Espero que você tenha aproveitado bastante aí com a sua família, com seus amigos, da maneira que você achou melhor. E a gente volta aqui nesse bloco, convidando o Danilão também a participar do Tier List, né? Tier List da Série B 2026. E é um programa daqueles que a gente assume uma responsabilidade muito grande e às vezes é muito cobrado por isso, né, Danilão? Serve mais para produzir provas contra a gente do que qualquer outra coisa, viu? A gente tá sem áudio aqui do Danilão, Luiz. Show? Fala aí, Danilão. O pessoal vai fazer uns cortes aí e vai dizer assim, o Renato disse que fulano não ia subir, né? E fulano subiu. Então que ia brigar contra o rebaixamento e brigou pelo acesso e essas coisas todas, né? Com o Ceará e Fortaleza, porque eu já sei onde é que eu vou botar eles, então eu vou ter menos problema com o torcedor. Se qualquer coisa diferente do que eu disser acontecer, aí já não vai ser um problema meu. Mas vamos lá, Culpa né, dos clubes, né? É, claro. Vamos deixar os dois daqui por último, né? E vamos combinar, vamos deixar Ceará e Fortaleza por último e vamos combinar o seguinte, naquela ideia de o que a gente vai fazer a votação a gente vai, vai colocar o lugar. Vamos supor aqui, 3-1, o que votou um vai perder, certo? Bora. Deu pra entender ou eu compliquei? Parecia que eu tava complicando tudo, né? Vamos lá, deixa Ceará e Fortaleza por último, a gente vai começar na ordem alfabética aqui. Nem sei se tá exatamente na ordem alfabética. O Atlético. É o primeiro mesmo, né? Não, seria o América, né? Mas vamos de Atlético primeiro aqui, tá? Aí a gente comenta, obviamente, vamos render o bloco aqui, né? Comentar sobre cada um, o que é que a gente imagina e tudo mais. Atlético, senhores. Quem começa? Vou começar com você, cara. Eu acho que briga contra o rebaixamento. É o segundo ano de Série B na história do clube. É um clube empresa, bem administrado, conseguiu uma ascensão dentro de Minas e também em termos nacionais muito rápida, mas costuma trabalhar com um orçamento curto, um estádiozinho pequenininho, bonitinho lá em São João del Rei. Aliás, quem puder, torcedor do Fortaleza ou do Ceará, se a tabela ajudar e puder ir para esse jogo e conhecer as cidades históricas de Minas Gerais, aproveitem, porque é um baita roteiro. Sim. Mas acho que é briga para não cair. Briga para não cair. Só pra gente ter uma noção, tô olhando aqui a tabela da Série B desse ano, o Atlético ficou em 15º com 38 pontos. Aliás, com 44 pontos. Ele brigou até o final contra o rebaixamento. A Ferroviária caiu com 40, né? A Ferroviária passou o campeonato quase todo fora da zona, empatava bastante e acabou sendo rebaixado. Atlético, você falou briga contra o rebaixamento, isso, não é isso? É esse. Você, Diano? Eu acho que mais tranquilo na competição, consegue se livrar antes, mas de briga pro rebaixamento, pro meio de tabela. Pra não ficar em cima do muro, briga contra o rebaixamento. Briga contra o rebaixamento. Danilão? Também acho que briga para permanecer. Briga contra o rebaixamento. Boa. E então já ganhou, né? Já ganhou briga contra o rebaixamento. Luiz, isso, show de bola. Já pode colocar aí. E é também a minha impressão. Acho que o Atlético vai ser aquele time que vai ter que gastar grana para poder viver outra coisa na competição. A não ser que encaixem realmente o time aí. Vamos pro América Mineiro, porque aí começa um daqueles times que também não é um qualquer nessa divisão. Vou conversar com você, Danilão. Acho que é meio de tabela para o América. Ele vive um momento não muito bom. Normalmente, numa Série A, numa Série B, ele brigaria por acesso,
mas pelo momento, pelas informações que eu tenho, né, que a gente acaba colhendo, é um time para meio de tabela. Acho que não vai brigar muito lá embaixo, mas não vejo muito potencial para brigar lá em cima. Boa. Eu vou de meio de tabela também. Acho que o América, olhando para os concorrentes, eu ainda acredito que ele vai estar um pouco abaixo. Teria que encaixar também um time aí para brigar por alguma coisa diferente. Então eu vou colocar o América nesse meio de tabela. Eu tô com vocês também. Foi um ano muito, muito complicado. Passou boa parte do campeonato do ano passado na zona de rebaixamento. A gente vê as notícias, não vê nenhuma grande revolução. Terminou em 14º, né? 2 pontos à frente do próprio Atlético que a gente acabou de... Mas ele teve um campeonato mais acidentado pro tamanho, que é o América. Claro, Nós estamos falando de um clube que já foi campeão da Série B 2 vezes. Não, mas aí eu acho que consegue fazer um campeonato mais tranquilo do que fez ano passado também. Então pensa ali em meio de tabela. Já ganhou, né, Diana? Mas e o que é que você... Eu vou ser do contra. Eu vou colocar o América na briga pelo acesso. Pô, beleza. Legal. 3-1, é isso. É exatamente essa a ideia. Mas fica como meio de tabela. O Atlético foi unânime. O América Mineiro fica 3-1 aí para meio de tabela contra a briga pelo acesso. A gente vai ir. Tem uma opção no Tier List que é você salvar, né? Salve o seu download aqui. A gente vai salvar e vai guardar isso aqui. Precisa, claro. Passar na nossa própria cara, né? Olha aí, tá vendo, seus doidinhos? Vamos lá, Atlético Goianiense. Esse é outro também que é reizinho de Série B. Eudes, começa aí com você. Meio de tabela. Não vejo muita possibilidade do Atlético subir. Acho que desde que caiu em nenhuma das edições de Série B mostrou essa força, essa intensidade para subir. Acho que ele continua no meio de tabela. O Atlético tem um dos dirigentes mais folclóricos da Série B hoje, né? O Adson Batista. Eu diria do Brasil, né? Por sinal, demitiu o Rafael Guanais invicto lá no começo do ano. Mas não jogou pra galera, não. Disse que foi o maior erro mesmo. Assim, bateu no peito e disse que foi um grande erro. O Atlético não é um clube empresa, mas é como se ele fosse dono do clube, né? Então ele fala muito assim. Eu vou apostar um pouquinho aqui. Eu acho que o Atlético pode brigar por acesso, porque é um clube que dificilmente faz 3, 4 temporadas ruins. É um clube muito regulado quando se trata de Série B. Tem um fator casa interessante, é um estádiozinho chato lá, o Antônio Ascioli, para jogar. Eu vou colocar o Atlético brigar por acesso. Danilão. Eu concordo, viu? Acho que o Atlético Goianiense, ele briga pelo acesso. Inclusive, nessa temporada, foi meio que surpresa para mim não ter brigado pelo acesso. Não acredito que 2 anos consecutivos com mesmos erros. Acho que o Atlético Goianiense é um postulante ao acesso. Bom, tá 2-1 para briga pelo acesso contra meio de tabela. E eu vou sacramentar a vitória do briga pelo acesso aí. Eudim perdeu de novo 3-1, né? Briga por acesso. E o meu ponto é exatamente o que o Caio falou. Eu não acho que o Atlético é um time que se acomoda. Eu acho que é um time que, apesar de não ter torcidas tão volumosas, grandes como Goiás e Vila Nova, é um time que tem uma pressão interna muito grande, que tem uma gestão ambiciosa, né? O Vila também tá para mim tá entrando nessa zona aí. O cara que assumiu o Vila Nova também é outro cara muito, muito firme, né? Confesso que agora é policial, né? Policial, foi o cara que denunciou o negócio de aposta, tudo, Mas assim, vamos falar do Atlético primeiro. Eu acho que o Atlético briga pelo acesso. Talvez fique ali, 8º, 7º, 6º, mas eu acho que ele vai tá nessa conta. Só pra gente ter uma noção, o Atlético foi 11º com 52. A Série B foi tão maluca que o Atlético brigou até um certo momento e depois acabou ficando fora. Ganhou 3-1 também. Vamos pro próximo, né? Vamos pro... Fábio Brasil? Quem? O Fábio Brasil, do Vila? Eu não lembro. Se eu ver a foto, eu sei se é ele. Mostra a foto aí pra mim, ver se você pegou a imagem aí. Esse aqui? Não é esse não. Só se mudou o presidente agora. Mas era um policial lá e eu lembro que deu entrevista, o cara lembrou muito bem aí quando estourou os esquemas das apostas, ele denunciou. Foi um cara mão firme nesse sentido. Vamos pro próximo, vamos pro Avaí. Daqui a pouco, se vocês conseguirem o nome aí, a gente Hugo fala. Jorge Bravo. É isso, né? O nome dele? Beleza. É ele mesmo, exatamente esse aí. Hugo Jorge Bravo. Isso. O cara tem Bravo no nome, né? Só pra você ter uma noção. Vamos lá, Avaí. O Avaí, que era de Jair Ventura, Clebão e companhia. Eu posso começar? Manda. Eu vou colocar o seguinte, o Avaí, se não tiver cuidado, briga contra o rebaixamento.
Pois é. Eu vou te falar por quê. O Avaí passa por uma crise financeira das piores da sua história. O Avaí tem crise aí agora de... já teve pedido de falência, uma possibilidade de pedido de falência. Uma das menores folhas também da Série B, né? Projeta-se menos de 1 milhão para jogar a Série B. Então, assim, para mim, se o Avaí não tiver uma grande mudança até começar a Série B, eu colocaria o Avaí na briga contra o rebaixamento. E é um dos clubes mais tradicionais da competição. Sem né? dúvida, e fortíssimo na ressacada, né? E durante muito tempo era um clube ioiô. O Avaí caía, batia e voltava para a Série A. Exato, Mas esse cenário extracampo que terminou ano passado de forma, inclusive... E o Avaí termina em 9º. E com jogadores que talvez fazendo greve e tudo. Foi até uma superação desses atletas do Avaí ano passado. Mas uma coisa é uma reta final de campeonato, os caras conseguirem se mobilizar. E os caras por eles mesmos também. Outra coisa é você começar um ano. É um cenário complicado mesmo. É bem cenário de briga contra o rebaixamento. Vai você, Edi. Tô com vocês. Acho que o Avaí, devido a esse cenário, pode até nem brigar, mas eu acredito que ele vai estar nessa parte de baixo da tabela mesmo, lutando contra o rebaixamento. No máximo aqui seria meio de tabela, mas muito pelo peso do Avaí. Isso. Pela camisa. Mas eu acho, minha sensação é essa. Danilão? Eu acho que o Avaí briga contra o rebaixamento. As coisas lá estão pesadíssimas, são complicadas. Ele vive um dos seus piores momentos, né? Não quer dizer que vai ser fácil quem for enfrentá-lo na ressacada. Sim, Por isso, eu acho que o intento de se manter na Série A é bastante possível. Mas, a princípio, a briga é contra o rebaixamento, a briga é por permanência. Vamos, boa. Esse aí foi unânime, 4-0 aí, Avaí briga contra o rebaixamento. Botafogo de Ribeirão. Danilão, começando por você. Eu acredito que o Botafogo briga por permanência. É uma equipe do interior de São Paulo, existe sempre a possibilidade dessas equipes nos surpreenderem. Normalmente eles conseguem, com os seus orçamentos, bons times, mas a princípio, meu ponto de vista, o Botafogo é daqueles que briga para ficar na Série A. O Botafogo nos últimos 2 anos bateu na porta do rebaixamento para ficar na Série B, final. Tá? O Botafogo ficou em 16º. Dos últimos 2 anos, foi nas últimas rodadas que ele conseguiu se livrar, e eu acho que é isso mesmo, acho que é briga contra o rebaixamento. Eu acho que não só briga contra o rebaixamento, como ele não consegue ficar na Série B para 2026. Vai cravar o rebaixamento. Não, já vamos ser pessoas não gratas em Ribeirão. O pessoal do agro vai curtir nós. Briga contra o rebaixamento, né? Isso. 3-0 já ganhou e o meu voto também é esse, briga contra o rebaixamento, Botafogo de Ribeirão. O Ceará vai ficar para depois, tá, Luiz? Então a gente vai pro CRB. CRB que é o time que mais disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Se tem um time que parece a Série B, era Ceará e CRB. Era o Ceará, né? Era... O Ceará era o recorde. Houve uma época que era Ceará, CRB e Remo, lá atrás. Aí o Remo caiu, desapareceu do cenário do último tempo. CRB, né? CRB. CRA. Aí é o CSA que tá na situação pior. Vamos lá, adiantando. Não, mas assim, com todo respeito ao CRB, eu torço demais para que o time brigue por anos ele acesso. flertou com briga por acesso, não conseguiu, e eu acho que é isso mesmo, acho que é meio de tabela. Você acha que é meio de tabela? Acho. Danilão? É isso, eu penso que é um time de meio de tabela. Não vejo o CRB brigando. Em algum momento da competição ele pode figurar ali entre os 4, né? Mas não vejo força para brigar por acesso. E também vejo um time regular, que vai se manter na Série A sem maiores problemas, meio de tabela. Eu disse. Eu acho que o CRB vai para a 34ª participação na Série B. Ele vai para a 33ª esse ano, né? Isso. 33ª terminou em 8º, por exemplo. O CRB... Nos últimos anos ele teve flertado ali. Tem um momento do campeonato que ele flerta com o G4, mas não consegue subir. Mas também não teve... É o que o Danilo falou. Não tem tomado muito susto Série também. B é um campeonato de força, né? Aliás, não é nem Série B. Campeonato de pontos corridos é campeonato de regularidade. E aí você começa, o CRB pisa no G4, mas depois vai cair, não tem força para manter. Eu lembro o Manso, Caio, Danilo, que em 24 o CRB tava naquela briga, né? Pra subir, aí perde pro Ceará 2-0 lá em Alagoas, e aí meio que deixa a disputa, e o Ceará ganha um novo fôlego pra mais tarde conseguir o acesso. É isso. CRB, meio de tabela. Meu voto também é esse. Criciúma, Caião. Sem me estender muito, Criciúma briga por acesso.
Eu acho que briga por acesso também, também não pretendo... Acho que é um time que poderia ter subido, ficou um muito perto do acesso esse ano. Esse ano é Eduardo Batista, né? Treinador. Permanece, né? Permanece sem nenhuma alteração, pelo menos a priori, né? Tô com vocês. Briga pelo acesso. Danilão, Cris, se jogar Sério na ressacada... ao acesso. Se jogar na ressacada é difícil, não é diferente no Heriberto Rios, né? Dificílimo, né? O Heriberto Rios é dificílimo. Será já conseguiu um acesso lá sem jogar, né? Antes do jogo, os resultados deram acesso, mas é difícil e é um bom time. Tá mantendo uma base dos últimos anos. Tem brigado pelo acesso, não vai ser diferente, acredito, em 2026. E um dos uniformes mais bonitos da Série B do Campeonato Brasileiro. Não, a combinação de cores, preto e amarelo, eu acho maravilhoso. De novo, unanimidade... Criciúma e Beleza tem tudo a ver, viu? Peraí, Senhoras e senhores, Danilo Queiroz. Criciúma... Santa Catarina, de maneira geral, Danilo, é uma terra... Abençoada. Abençoada, Vamos Você lá. vai descer? Não. Descer pra ABC? Não, vamos manter o foco. Finalzinho do ano. Vamos manter o foco. SBB. Mas é verdade, Criciúma, grande time, viu? Segura a risada, caralho. Grande time. Vamos lá, Cuiabá. Briga por acesso. Aí já não é... Enfim. Cuiabá, Cuidado. que também tem outro dirigente também bem... Tem um dono, né? Tem um dono, né? É verdade. Tem um dono. O Cuiabá tem um dono. Eu acho que o Cuiabá briga pelo título. Título? Pelo título da Série B. Certo. Esse ano, só pra gente ter um efeito de comparação, o Cuiabá foi o 10º. Foi uma temporada muito abaixo. Uma temporada bem abaixo das expectativas do Cuiabá. Danilão. Também acho que briga pelo acesso. Não, o Eudes falou título, você fala acesso. Eu falei título. acesso. Eu acho acesso. Então pronto, acesso. O título é algo possível, mas a Série B é diferente da Série A. A Série A, os caras se destacam logo pelo título. Na Série B é difícil verdade. isso acontecer. Eu acho que ele pode ser campeão, mas ele briga pelo acesso. Eu coloquei título ali porque eu acho que Ceará e Fortaleza podem figurar, mas o briga por acesso pra mim tá naquela zona do terceiro, sexto, sétimo, entendeu? O título é o cara que já vai estar no G4 brigando o tempo todo, só pra gente entender aqui a diferença do critério. Eu Viana crava briga por título, os meninos brigam por acesso. Eu tô na dúvida, mas eu vou ficar com briga por acesso. E assim, o meu argumento único e exclusivamente é essa temporada. A temporada ruim me faz desacreditar que ele chegaria tão forte no segundo ano de Série B, então acho que ele perde força. Mas eu acho que o Cuiabá tem condições, até de grana mesmo, de ser um time que vai brigar por acesso. Briga por acesso, temos 3 aí na briga por acesso. Deixa o Fortaleza para depois também. Sobe lá o Cuiabá, Luiz. Cuiabá lá por briga por acesso. Goiás. Eu vou começar. Para mim, briga pelo título também. Acompanha. Danilão? Pode ser, eu não faço muita essa diferença. Eu acho que briga pela... Mas como você colocou ali, briga pelo título, em alguns casos, né? Pra gente não ficar com aquele local Sim. Então, o Goiás é um dos times com potencial real para brigar pelo título. 2 anos seguidos. Batendo na trave. Eu acho, é exatamente isso que eu acho também. Um time que tem investimento, estruturado, que contrata, tem torcida. Tem torcida, que tem pressão, que não pode ficar muito tempo na Série B. Que é um clube, historicamente, um clube de Série A. Série A. Se a gente traçar um paralelo minha geração toda, o Goiás exatamente. Time de Série A. Exatamente. Não dá pra ver um Goiás apequenado, não. É verdade. Goiás briga pelo título. Nós temos o primeiro que a gente acha que vai subir. Se vai ser campeão ou não é outra história, mas que assim, o Goiás está na briga ali pelo título. Isso, pra mim é. Juventude. Briga por acesso. Briga por acesso também. Também vou de acesso. Não acho que... Eu não vejo Juventude, incrivelmente, assim, o Juventude sempre sobe terceiro, quarto ali, não... Apesar de já ter sido campeão já também. Já foi campeão em 94 da Série B. Na época que era Parmalat. Exatamente. Ele era parceria, era tanto o Palmeiras quanto o Juventude. É um time que não faz tantos investimentos, né? Se a gente for observar. Mas tem um mano de campo chato, ganhar no Jacone, duríssimo jogar no Jacone também. Danilão, só pra fechar. Briga pelo acesso. Briga pelo acesso. É um time que também, meu amigo, encardido do jeito que foi, veio aqui no PV, tomou 1-0 e conseguiu a virada em cima do Ceará aqui naquele 2023. Isso. 3-1? Foi 3-1. A gente fez esse jogo. Eu achava que tinha sido 2-1. Não, foi 3. Londrina. Leque. De volta. Vou começar com o Danilão. Briga por permanência. Tá voltando, não tem tanto investimento assim,
Mas é outro lugar que não é fácil de jogar, não. O Estádio do Café é complicado. Contudo, vai brigar por permanência, no meu ponto de vista. E o pior que não Inclusive, tá nem, eles não tá estão nem jogando no estádio dele mesmo, tá no jogando estádio ainda menor. no estádio menor ainda do que o Café. Ele tá jogando no pequenininho. Mas parece que é 2026, né, que ele volta a jogar. Eu li alguma coisa sobre isso. Sim. Agora, não sei se é no início do ano, mas em 2026 o estádio vai voltar a ficar à disposição para ele. O Londrina tem um projeto interessante de SAF, né? Um dos caras é o Belantani, que foi presidente do Bahia. Belintani, que foi presidente do Bahia. É isso mesmo. Bem administrado, conseguiu voltar logo à Série B, mas acho que é temporada de afirmação, é brigar para não cair. Eudinho? Londrina luta pela permanência. Certo. Tô olhando aqui os próximos. Eu vou de briga pela permanência também. Todo mundo foi briga pela permanência, Foi. né? Então foi unânime o Londrina aí na briga contra o rebaixamento. NAUTICO, Náutico, depois de alguns anos, né? Volta à Série B do Campeonato Brasileiro, exatamente no ano que volta o Sport também, voltando da Série A. É o clássico, E né? o Náutico, Caio? Com dor, eu vou dizer que eu acho que briga para não cair. É, né? Porque nos últimos anos do Náutico não tem a menor consistência. E o acesso do Náutico foi daquele jeito, última rodada, o jogo ali com o Brusque. Estilo aflitos, né? Era coisa maluca. Gostaria que ver o Náutico fazendo uma campanha melhor do que apenas brigar para não cair, mas acho que nesse primeiro momento é isso. Eudinho? Eu aposto em meio de tabela. Acho que o Acha Náutico que ele- consegue ficar pelo menos no meio de tabela. Beleza. Eu faltei o Danilo, né? Vai, Danilão. Eu penso isso, meio de tabela. Acho que é mais um voto de confiança pro Náutico. É um ano de afirmação, né? É mais Só uma nessa, torcida Danilo. do que uma... Eu acho que pelo peso do clube, esse retorno à Série B, eu percebi que está gerando alguns investimentos que o clube não tinha, né? Classe Série C é sempre muito mais complicado. E talvez por isso entendo que ele possa ficar no meio da tabela. Tá, eu vou de... Poxa vida. Eu vou de briga contra o rebaixamento. Então ficou empatado. Ficou empatado, 2-2, né? De quem é o voto de Minerva? Pois normalmente seria do apresentador, né? Então pronto. Então pronto, bota aí em briga contra o rebaixamento pro Náutico. Mas assim, eu é mais uma desesperança. O Danilo falou que era um voto de confiança. O meu é um voto da desesperança, porque a minha torcida é de ver o Náutico brigando mesmo, até por acesso, entendeu? Isso. Que consiga... Os aflitos é outro lugar, que se o Náutico engrenar, é difícil de ser batido. Lembrem do Náutico na Série A, 2008, se eu não estiver enganado. O Náutico rebaixa o Corinthians, né? Assim, é um negócio... O Náutico permanece para a queda do Corinthians com muito vitória. Então, Gol do 2007, Geraldo, né? De 2007. pênalti. Ganha do Corinthians de 1 a 0 gol de Geraldo de pênalti. Pronto, então dito isso, está feita a minha ressalva aqui. Gostaria de ver o Náutico diferente, mas acho que é nesse Acho que cenário tem aí. que correr um pouquinho, né? Vamos correr, tem mais 4 minutos. Vamos lá. Novo Horizontino, Briga por acesso. acesso também. Eu acho que ele sente o baque dos 3 anos, acho que ele fica no meio de tabela. Bom tese. argumento, Edson. Danilão, Acesso. Novo Horizontino vai por acesso. Incrível como o Novo Horizontino se tornou um time que briga na parte de cima, de qualquer maneira, né? Monta Todo time- ano vai no mata-mata do e Paulista. traz todo jogador ano. que você não imagina, de repente, pumba, tá brigando de novo. E a continuidade do projeto. Todo ano tá no mata-mata do Paulista. Todo ano ganha pelo menos um jogo de um grande. O negócio lá é muito sério. É como é o do Mirassol. Boa. Operário Ferroviário, continua com o Alex, né? Pra mim é meio de tabela. Meio de tabela também. É isso, meio de tabela. Danilão, Operário Ferroviário. Briga contra o rebaixamento. Bom, Ficou 3. meio de tabela Ficou pela meio de votação. tabela, mas é aquela coisa ali. É o 13º, 14º, viu, Danilo? A gente vai botar aqui, viu? A Ponte Preta, Briga contra o rebaixamento. pra mim, meio de tabela. Eu vejo briga contra o rebaixamento, porque... E subiu com a situação financeira que não Pesado, era pra subir, né, também. Danilão, É contra o rebaixamento, viu? O pessoal, inclusive, lá de São Paulo, diz que se as coisas não se ajeitarem, é um time para ser saco de pancada na Série B. é eu um não cenário acredito parecido muito com o do Avaí, então, né? É um acesso heróico histórico que a Ponte Preta fez pelo contexto. E o mais Com o curioso... glorioso Elvis. Não, e o mais curioso Reforma. é que o Guarani, financeiramente, talvez mais esteja está- melhor do que a Ponte Preta, né? E aí é o Guarani que fica fora e a E Ponte foi o sobe. primeiro título, né, da Pois Ponte é, Preta exato, nacional, assim. Ponte Preta briga contra o rebaixamento. Vai lá, São Bernardo. São Bernardo. Aqui eu vou arriscar, posso? Vá. Acho que briga pra subir.
São Bernardo é o que vem da Série C, Vem né? da Série C. Você vai... Eu vou tentar dar o Entendi, pulo vai do ser gato sua aqui. ousadia aí, É. né? Danilão, São Bernardo que vem da Série C. Não se engane não, viu? É um Mirassol, é um Novo Horizontino, é um time muito acertado, sabe buscar jogadores ali no interior de São Paulo, tem peneiradas ambulantes pelo interior de São Paulo para levar jogadores. Dizendo isso, eu acho que por ser primeiro ano, eu aposto em meio de tabela, mas não seria surpresa se brigasse pelo acesso. Mas você vota meio de tabela. Meio de tabela. Eu vou de meio de tabela também. Eu também. Meio de tabela São Bernardo, mas respeito e estaremos observando aí o São Bernardo nessa campanha. Esporte. Briga pelo título. Com todos os Você problemas. acha, cara? Com todos os problemas. Eu não vou de com a título, não. bagunça toda. É a Ilha do Retiro, se o time engrena. Eu vou de briga por acesso. Eu também não arrisco o título, mas sim o acesso. Briga pelo acesso. Danilão. Meu voto vai ser vencido, porque o de Minerva é do apresentador, mas eu acho que briga pelo título. Eu não gosto desse negócio de eu decidir, não. 0-1, Paulo. Vamos na porrinha. Puxa o Paulinho. Bota ele no título, então. Pode botar o esporte no título aí. Vila Nova. Pra mim, meio de tabela. Meio de tabela. Meio de tabela também. Danilão. Meio de tabela. E é o time de Goiás que eu mais simpatizo ao Vila, pra te falar a verdade. A gente botou ele mais abaixo, né? Ceará e Fortaleza, vamos lá. Pra mim, vou dar logo meu voto nos dois. Pra mim, os dois brigam pelo título. Eu acho que é isso. Eu tenho muita expectativa de que Ceará e Fortaleza vão... Não é que eles vão passear, mas que eles vão ser muito fortes nessa Série B. Eu acho que nós temos condição de fazer o que o Futebol Paranaense fez na Série B de 2025. De ter campeão e vice. É difícil pra caramba. Pra caramba, porque tem regularidade, tem uma Copa do Mundo no meio do caminho aí que muitas vezes bagunça o que tá correto e corrige o que tá bagunçado. A pausa da Copa do Mundo é uma coisa que pode mexer, embora muitas vezes a Série B não para toda, tem jogos intercalados. Mas eu acho que sim, porque hoje são clubes muito maiores do que eram em outros momentos que estiveram em Série B, né? De investimento, de estrutura. São dois clubes que, quer ou não, politicamente estáveis. Você tem 2 rebaixamentos. O Marcelo Paes balançou ali num determinado momento no Fortaleza, mas permanece. A diretoria do Ceará de futebol toda permanece. Isso dá uma tranquilidade para treinador que está chegando, para jogador que está chegando. No caso do Ceará, o cenário é muito melhor do que era em 2024, do ano que subiu. Mas muito melhor. Então, eu acho que são 2 times, 2 postulantes. Acesso e automaticamente a título também. Danilão? Eu penso que o Ceará briga pelo acesso, não o coloco como título. Acho que a reestruturação é grande em relação a time, né? Em relação a elenco. E o Fortaleza, ele e o Goiás, no meu ponto de vista, são os maiores favoritos ao título. Boa, Danilão. Você, Eudes? Eu acredito que Ceará pelo acesso e o Fortaleza pelo título também. Então ficou eu e o Caio. Ficou 2-2. Então, como Fortaleza vai para título automático. O Fortaleza tá lá em cima automático, pode até colocar ele na frente do Goiás ali. E o Ceará, bom, eu vou colocar lá em cima porque eu coloquei o Sport. Tá. Certo? Então vamos seguir essa lógica. E aí, curiosamente, a gente coloca 4. Então fica bem como se fossem os 4 favoritos por acesso. Isso aí. Pra mim é basicamente isso. Tá de acordo, Danilão? Sim, tô de acordo, sim. Show. Fechamos o nosso Dito tier isso, list. pode acontecer qualquer coisa aí, meu amigo. Ô, Luiz, já bota aí salvar o download, a gente vai salvar esse... Sabe qual é o exercício que é ter que guardar? Pra quando chegar em março, se a gente manter essa visão. Boa provocação. Porque vai ter os estaduais, a gente vai ter os elencos mais formados. E a gente já faz a comparação. A gente pode fazer um novo tier list desse com um desenho de temporada melhor. Senhores, a gente vai pro nosso último intervalo, a gente volta daqui a pouco aqui para encerrar, fechar a conta e passar a régua no futebolês desta quinta-feira especial de Natal. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 km com preços e condições imperdíveis, então a Sanauto é o seu destino certo. Na Sanauto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanauto, há 50 anos, é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Valdir!
E esse cheirinho? Isso é cheirinho de obra tranquila, né, seu Denilson? Isso é porque eu usei Vedacity em tudo. Esse é paz pra toda obra, eu recomendo. É craque. Ah, mas o forte dele é a defesa. Protege da umidade, da infiltração. Craque e joga fechadinho. Dele não passa nada, jogador. Mas nem aquele cafezinho pra nós? Eu já vesti a amarelinha. Agora sou do time desse amarelinho aqui. Vedacity. Paz pra toda a obra. Amor, a gente tem tanta coisa pra fazer hoje, né? Ó, eu preciso ajeitar o meu vestido, mandar o presente da Julinha, pegar os exames do seu pai, revelar as fotos da viagem, deixar o carro pra lavar. E não esquece de renovar a CNH hoje, viu? Deixa que eu resolvo tudo no Rio Mar. Já voltou? O Rio Mar resolve muitos serviços em um só lugar. Atenção, minha gente! Chegou o grande momento que todos estavam esperando. A Solucione está de volta, de cara nova e com tudo renovado para te surpreender. É isso mesmo, a loja foi completamente reformada, ganhou um novo visual, mais espaço, mais conforto e agora está mais preparada para te atender com qualidade, variedade e aquele atendimento que você já conhece. Estamos oficialmente em festa com a inauguração da nova Solucione. Um espaço moderno, bonito e pensado para oferecer o melhor em produtos e soluções para o seu dia a dia. Aqui você encontra de tudo: produtos para sua casa, equipamentos e ferramentas para a indústria, soluções para o campo, itens de jardinagem, irrigação e muito mais. É variedade, qualidade e bons preços em um só lugar. Venha nos visitar, conferir as promoções especiais de inauguração e fazer parte dessa nova fase com a gente. Solucione, mais do que uma loja, uma parceria para todas as suas necessidades. Agora de cara nova, mas com a mesma essência de sempre: atender bem e resolver de verdade. Meus amigos, ótimo resto de dia 25. Amanhã estaremos de volta aqui, dia 26, normal, trabalhando normal na TV e na rádio. Vem com a gente, tem muita coisa pra gente conversar, tem contratação, mercado da bola, idas e vindas. Então, forte abraço pra todo mundo. Caião, valeu. Valeu. Mais uma vez, Feliz Natal pra você, pra Eudes Viana. Valeu, mano. Valeu demais. Danilão, um grande abraço pra você e ótimas férias. Aproveite pra descansar. Que seja assim, até 10 de janeiro. Seja também um ótimo, vocês tiveram um excelente Natal, um ótimo ano novo também para todos. Um ótimo passagem de ano e excelente 2026. Um abraço. Valeu. Com isso a gente se despede. Um grande abraço para você e até amanhã aqui no Futebolês. Tchau, tchau.